Eu aqui vou aumentar a palavra do nosso irmão Bruno, né? Na qual o Senhor que fez com ele. Esse aqui não é ele, irmão, esse aqui é Deus, né? Quando Deus escolhe, né? Não adianta, nós tentamos todos os meios, mas o Senhor ele está aí. Até uma hora que você tinha coragem de falar agora, né? Agora vai dar certo, né? Aleluia. Eu lembro que quando eu comecei o Evangelho, e o irmão, inclusive até ele parece um pouco Bruno assim, o jeitinho dele, né? O irmão José, não sei se. Ele, dirigindo ali aquele trabalho, ele falou assim: "Bom, Geraldo, você vai trazer uma mensagem hoje." Eu falei: "Olha, amado, legal, irmão, pelo amor de Deus, depois você quer pregar." Eu falei: "Senhor." Eu assim, sabe, pegando mesmo, né? E eu não tinha como falar para ele mais não, porque eu estava no culto, né? E ele falou: eu falei: "Eu vou bater de frente com o irmão falar que não vai ficar mais feio ainda, né?" E eu peguei, falei: "Tá bom, irmão, tá bom", né? E ali eu, ficava, enviado, tudo, mas eu fui. Aí igual você falou, quando eu cheguei, eu peguei o microfone, naquela época era microfone de fio mesmo, né? Não tinha microfone sem fio, era muito difícil. E eu peguei o microfone e eu ficava, e eu falei: "Mas Jesus vai dar graça, né? Jesus vai dar força." Aí coloquei a igreja de pé, orando ao Senhor, né? E eu lembro que Deus me levou na palavra, e eu falei: "Rapaz, eu já sou pregador, né?" Eu já sou pregador, preguei, irmão, mas assim, não era eu, era o Senhor, né? Então, quando Deus chama, quando Deus escolhe, nós temos medo, porque você falou, medo é normal. Mas quando você fala: "Senhor, eis-me aqui, né? Usa-me a mim", aí o Senhor vem e faz segundo a vontade dele. Glória a Jesus, né? Aí nós começamos a trabalhar para o Senhor, né? E esse chamado, irmão, chamado um pouco meio doído. Qual o chamado que não é doído, né? Na casa do Senhor. Todo chamado é doído, irmão. A gente fala esse chamado é doído, mas todos, acho que todos, desde a porta até o público, né? Com o Senhor. Só que o bom de tudo é que o Senhor ele cuida de nós. Esse é o bom. Que o Senhor, irmão, quanto mais nós estamos ali aflitos, você fala: "Senhor, eu estou levando a tua palavra. Senhor, mesmo assim eu estou fazendo. Senhor, mesmo assim eu estou caminhando. Senhor, mesmo assim eu estou indo." Aí o Senhor fala assim: "Agora eu vou mandar um evangelho para você. Eu vou descer com o barro, sua mãe desce." Aleluia. Aí ele entra, irmão, aleluia. É tão gostoso o refrigério do Senhor na nossa vida, que ele entra com o refrigério, nós sentimos a presença dele. Aí nós não queremos parar mais. Fala: "Senhor, eu não estou mais com problema. Eu não tenho problema mais. Agora eu já estou sentindo a tua presença, né?" Aleluia. Por quê, irmão? Porque o Senhor falou assim: "Não te preocupa. Não se preocupa, porque eu que cuido de você." Aleluia. É muito lindo, irmão. As coisas de Deus é linda. Livro de Provérbios, irmãos. Aleluia. Provérbios, capítulo 3. Amém? Os irmãos com sua Bíblia aí, vamos meditar um pouquinho nessa palavra aqui. Eu falei para o pastor Isabel, eu falei: "Pega aí hoje aí, segura aí essa bênção." Aleluia. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 3. Amém? Os irmãos encontraram? Capítulo 3, primeiro versículo. Até o Senhor não aí. Vamos entender um pouquinho. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: "Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os teus mandamentos, porque ele aumentará os teus dias e te acrescentará anos de vida e paz. Não te desamparei, não te desampare. A benignidade, a fidelidade, ata-te ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus." Olha que coisa maravilhosa. "E dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, Ele endireitará a tua vereda. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Este será o remédio para o teu umbigo e a medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a fazenda, com as primícias de todas as tuas rendas. E se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de moços os teus lagares. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem noja-te das suas repreensões, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai, o filho, aos filhos a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Não precisamos pregar aqui essa palavra. Aqui, se nós fizermos tudo aqui, isso aqui é uma lição para nós dentro da palavra, né? Que muitas vezes nós às vezes não fala assim, não sei para que tanta explicação, não sei para que, né, ficar falando tanto, mas é que o Senhor fala, não se noje. Não se perturba quando eu falar com você. Não ache ruim. Não entenda mal. É porque eu quero o seu bem. Porque muitas das vezes, irmão, nós não queremos ser chamados a atenção. Eu não sei porque essa palavra nessa noite, mas Deus ele sabe. Eu até estou sentindo já a presença de Deus aqui. Aleluia, porque nós não queremos ser repreendidos. A repreensão às vezes dói, mas ela faz bem. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas como nós estamos chamando a atenção ali, e o Senhor fala, filho, olha, eu quero que você venha por este caminho aqui, ó, porque nesse caminho aqui eu quero te abençoar. Nesse caminho, eu quero, vai dar tudo certo para você. Mas muitas das vezes nós queremos falar, olha Senhor, eu vou sair um pouquinho por aqui, porque se eu sair um pouco por esse caminho e não obedecer aqui, não vai ter muito problema não, eu sei que vai ter alguns arranhão, vai ter algumas dificuldades, vai ter alguns problemas que para você voltar vai ser difícil. Porque o Senhor Jesus, ele fala aqui, ele falou bem na palavra aqui, nessa parte da palavra que fala assim, ele corrige quem? Ama. Ele não vai corrigir aquele que não ama, ele corrige aquele que ama. Se ele está me corrigindo é porque ele me ama. Se ele está falando comigo é porque ele me ama. O pai, quando ele chama o filho, de longe ele olha, porque o olho do pai, quando fala do pai e fala da mãe, ele vê o filho e ele de longe ele já percebe se o filho, né? Às vezes está no meio de uma turminha, né, alguma coisa, se ele já olha e já fala. Aí ele espera, daqui a pouquinho o filho vem, aí fala, filho, vem cá. Eu não quero que você anda com aquela turminha ali. Só que o filho é uma benção. É uma benção. Quem que nunca, né, irmão? O abençoado ali, o nosso Ivan conhece, já sabe. Eu, Gessé, é gostoso assim, fazer umas, né? Só que o que acontece? O preço depois ele vem. A cobrança vem. Eu tinha um negócio comigo que eu falava assim, olha, eu não estou errado. Sabe? Eu não estou errado. Mas se a minha mãe falava que eu estava errado e eu ia apanhar, eu falava, agora eu vou fazer mais ainda. Já que eu vou apanhar, então eu vou fazer. Só que era pior. Era pior. Sabe por quê, irmão? Porque doía mais. E Deus está falando hoje aqui que muitas das vezes, irmão, o Senhor ele chama atenção, não é para você ficar com raiva. Eu não sei com quem eu estou falando aqui. Talvez é para mim falar essa noite. Que às vezes nós queremos até ficar, sabe? Há muita cobrança. Não, mas o pastor está cobrando muito. A pastora está cobrando muito. A palavra vem, né? Irmãos, o Senhor está te avisando porque Ele te ama.
Jesus ele está te avisando, é porque ele quer levar você para o céu. Aleluia. Pensa no dia do julgamento, no dia final, a hora que abrir o livro e que for chamar o nome e falar: o seu nome está aqui. Não é gostoso? É bom, por quê, irmão? Porque nós só obedecemos. Aleluia. E fora isso, Deus, ele é bem claro na palavra que ele vai cuidar de mim e ele vai cuidar de você aqui. Nossa irmã Kiana acabou de falar, ela comprou ali uma moto, não é isso? E ela falou assim: olha, eu quero, é minha. Bate o martelo. Eu não tenho dinheiro, mas é minha. Isso é o quê? É fé. Amém? Deus vai honrar a fé dela? Ele vai honrar. Se ela fez com propósito, confiando no Senhor, o Senhor vai honrar. E muitas das vezes, irmão, nós não entendemos. Nós não entendemos. Tem gente que não entende o trabalho de Deus. Deus, ele trabalha de várias formas na nossa vida. Aleluia. Aqui fala assim: ó, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque ele aumentará os teus dias e acrescentará anos de vida e paz. Quando falei acrescentar anos de vida e paz, aleluia, é que Deus ele quer cuidar de mim, quer cuidar de você, aleluia, para que não haja problemas difíceis que você não possa, que você não consiga resolver, e ele resolve por você. Aleluia. Porque problemas que dá para nós resolver, nós resolvemos. Agora, tem coisas que nós não podemos resolver, mas o Senhor fala assim: olha, eu que vou responsabilizar e fazer para você. Porém, você anda na minha presença, anda no meu querer, faça a minha vontade, e eu vou trabalhar por vós. Mas, porém, não se preocupa e nem fique preocupado ou em questionar por que eu estou fazendo ou por que eu deixo de fazer. Porque Deus faz tudo conforme Ele quer. O trabalho de Deus, irmão, é diferente do nosso. Ele trabalha totalmente diferente do que nós pensamos. Muitas vezes fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor entre por aqui. Aí o Senhor, quando você pensa que não, o Senhor está vindo por outra maneira. Mas é porque Ele sabe o melhor para você. Porque Deus, ele conhece o que é melhor para nós. Aleluia. Aleluia. Aqui, irmão, vai falar mais para nós aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não desfie nos teus próprios entendimentos. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É muito interessante, irmão. É a mesma coisa de falar assim: ó, descansa. Vocês já viram aquele hino que fala assim: descansa. Descansa mesmo, né? É um hino que fala, eu agora na minha mente aqui eu não estou lembrando bem. Mas é como assim: descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Porque quando você coloca nas mãos do Senhor, irmão, isso. Descansa. Então nós temos a certeza que nós podemos chegar, deitar e descansar. Aleluia. Foi falado aqui hoje sobre espírito. Os espíritos. Tem pessoas que não descansam. Tem pessoas que a mente não para. A mente está, né? Mas o Senhor quer tirar isso hoje. Eu preciso colocar por terra isso aí. Porque o Senhor quer te dar paz. O Senhor quer te dar descanso. Ah, mas Jesus quer me levar? Não é isso não. Ele só vai levar na certa. Não se preocupa não. Ele quer te dar descanso para você ter calma. Para você ter paz. Eu sinto Deus trazendo paz e vidas grandes neste mundo. Eu sinto Deus derramando refrigério sobre vidas aqui nesta noite. Na qual, aleluia, a perturbação, algo vem querer as coisas, querendo atingir. E Deus está falando assim: ó, eu estou trazendo paz.
Eu estou entrando com paz. Eu estou entrando e destruindo coisas na qual, aleluia, vem para querer atrapalhar. Às vezes você nem percebe. Às vezes você nem percebe. Mas às vezes entra dentro do teu lar coisas na qual o Senhor, Ele não se agrada. E às vezes vai lá e fica perturbando, fica atrapalhando. Aleluia. E muitas das vezes, irmão, nós fica perguntando: Senhor, o que está acontecendo? Aí Jesus, Ele vai e mostra, Ele revela. Glória a Deus. Aleluia. Você sabia, irmão, que nem tudo, nem todas a sua casa, a nossa casa é um lugar santo. A nossa casa é santa. Porque você, quando você chega na sua casa, você fala assim: Senhor, muito obrigado. Obrigado por o Senhor chegar aqui comigo e continue comigo. Aleluia. Tanto é que na minha casa, uma coisa, irmão, que eu me preocupo, né? É com as coisas, como por exemplo assim: mas se alguém vem e quer fazer alguma coisa, não, né? A nossa casa não. Aleluia. Não dá. Tem muitas das vezes, irmão, que às vezes a gente até cede algumas coisas e acaba se arrependendo depois, né? Mas a nossa casa, ela é um lugar de santidade. Nunca deixa ninguém chegar na sua casa e mandar na sua casa. Entrar na sua casa e querer falar com você e fazer conforme. Não deixe. Aleluia, porque vai atrapalhar. Vai deixar muitas coisas que não é de Deus. E vai atrapalhar a sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Eu me lembro uma vez, uma pessoa, ela ia em casa, já vou voltar para a palavra, ela ia na nossa casa. Isso, eu era solteiro, dentro de casa, irmãos. Eu não me lembro bem se eu era solteiro ou casado, mas eu lembro que aconteceu dentro da casa da minha mãe. Eu vou falar mais, é melhor assim, né? E um abençoado, irmão do meu pai, ele ia na casa do meu pai e ele ficava falando coisas, sabe? Coisas que não convêm, E a minha mãe falou: Zequinha, eu não estou me sentindo bem. Porque a mulher sente. A mulher de Deus, ela sente. Aí o pai falou assim: mas o que era? Você vamos orar. Você percebeu que essa pessoa só vinha aqui para falar dessa maneira? Não traz notificação. Só está enchendo a nossa casa de problema. Aí o pai falou: vamos orar. E aí, oraram ao Senhor. Porque assim, irmão, se você sentir, você ora. Porque se Deus mostrou alguma coisa, se Deus tocou, alguma coisa tem. Aleluia. É onde que foi falado aqui. Onde o Espírito entra, tá? Porque alguma coisa está dando brecha ali, está abrindo a porta para entrar algum negócio. Ele não vem assistir se você. Não. Senhor, quando nós saímos daqui, nós sabemos o quê? Senhor, acompanha nós. Ele não pode andar. Ele pode ir aí. A Bíblia fala que ele anda o quê? Ao derredor. Agora, entrar lá dentro, para mexer, para fazer e acontecer, porque você está dando brecha. Né? E aí Deus mostrou para minha mãe. Ela mostrou. E ela falou assim: olha, Deus me mostrou muito bem claro. Eu não me lembro direito totalmente como foi, mas Deus mostrou assim, foi muito claro, irmão, muito claro. Aí meu pai chamou e falou assim: olha, se for para mim, lembrei agora. Ele vinha e ele começava a falar, irmão, de um irmão fulano, do irmão ciclano,
do irmão ciclano, do outro, mas nunca falava de uma bênção. Sabe? Olha, Deus fez assim comigo. Irmão, tão gostoso quando nós se reúne e nós contamos as bênçãos, nós falamos das maravilhas, então nós brincamos um pouco, mas nós estamos falando de Deus. Agora, quando se torna aquela reunião para você colocar coisas, é o inimigo que está lançando para que você caia no fermento. E ali, como Deus mostrou, aí meu pai pegou e falou assim: olha, rapaz, Deus mostrou assim, 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 e falou: meu Deus. Ele mesmo reconheceu, ele falou: nós podíamos estar orando, nós podíamos estar contando as bênçãos, e nós estávamos falando coisas que não ia edificar em nada. Então nós não podemos, irmão, dar brecha para que o inimigo venha operar, para que ele venha trabalhar. Nós temos que estar ligados com Deus. Aleluia. No versículo 10, irmão, diz assim, ó: e se encherão os teus celeiros. Não, aqui no 9. Honra o Senhor com as tuas fazendas e com as primícias de toda a sua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moços e os teus lagares. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor e nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o Pai repreende a quem quer bem. Aleluia. Quando o Senhor fala que Ele quer bem, irmão, é porque Ele quer abençoar, Ele quer mudar, Ele quer mostrar, Ele quer te revelar. Ele quer que você entenda que você está servindo a Ele com sinceridade. A partir do momento que nós começamos a nos colocar na presença do Senhor, nós começamos a entender essa parte, e Deus ele começa a entender e Ele começa a manifestar a sua glória sobre nós. Aleluia. E aí todo esse espírito, todas essas coisas que vêm para que quando ele chega, ele não pode entrar, ele tem que sair. Ele não tem autoridade para poder entrar. Por quê? Porque Deus, Ele é na nossa vida. Glória. Aleluia. Aqui fala sobre as fazendas, irmãos, sobre o suprimento. O que acontece? Quando nós somos fiéis com o Senhor, quando nós somos... até um tempo atrás, eu acho que eu cheguei até a falar aqui sobre dízimos e ofertas, né? É uma coisa um pouco difícil. Às vezes tem pessoas que não entendem a passagem de dízimos e oferta. Mas é uma coisa tão interessante, irmão. É a mesma coisa de você fazer, vamos por exemplo, você ajudar alguém. Se você ajudar alguém, você está ajudando a si próprio. Mas como assim, pastor, que você está ajudando a si próprio? Porque você está dando. A partir do momento que você doa, você recebe. Mas isso aí é uma troca, irmão? Não, é uma dádiva de Deus. Aleluia. Na minha vida e na tua vida. Quando nós fazemos assim, o Senhor ele faz assim. Aleluia. Porque o Senhor, Ele ama, irmão, aquele que faz com prazer, com alegria. Então não se preocupa se você ajuda alguém, se você ajuda a casa do Senhor, se você não se preocupa, deixa que Jesus ele trabalha, deixa que Deus ele opera, porque o Senhor está cuidando de você. Aleluia. Eu achava que há uns tempos atrás, eu falava, eu fiquei revoltado, eu não vou dar mais nada, não vou fazer mais nada, e só que você não faz mais nada, também você não recebe mais nada. Você não faz nada, também Deus fala, também não faço nada, né? É verdade, irmão. Desculpa da expressão, mas é a repreensão, né? É desse jeito que Deus. O pai faz o quê? O pai, você vai lá, pai, me dá 10 reais. Rapaz, se fosse R$1, eu até te dava, né? Mas 10 reais? Aí, né? Já pensar um pouco. O que você fez?
Não, pai, é que eu quero. Não, beleza, então hoje eu vou tirar. Aí amanhã o filho volta de novo, pai, eu quero mais 10. Eu falo, rapaz, vai trabalhar no meio. Espera um pouquinho, né? Fazer igual eu fazia. Pega essa caixinha de doce aqui, né? Pastor Felipe, fazia assim, aqui, meu filho, ó, vem cá. Você quer dinheiro? É, pai, eu queria. Então, você vai ter. Pega essa caixinha aqui, ó, de doce, entendeu? Vamos. Vai pra onde, pai? Lá pra Ceasa. Aí, rapaz, vai estar apertado. Aí, irmão, é assim que Deus ele ensina nós. Aleluia. Você quer? Eu vou te ensinar para você. Ele ensinou como que nós devíamos fazer. Assim como Deus também está ensinando com nós como nós temos que fazer para receber. Aleluia. Como que nós vamos receber, irmão, se nós somos ingratos? Se quando o Senhor fala assim, ó, faz, eu falo, Senhor, tá bom, depois eu faço. Deixa para amanhã, Senhor, hoje está meio chuvoso, né? O Senhor fala, então a mesa também eu vou deixar para depois, então, porque hoje está um pouco meio chuvoso. O Senhor, não, mas tem um pouquinho de misericórdia. Eu tenho. Então você tá bom, pai, né? Eu só pôr uma blusa aí, né? Coisa, até um guarda-chuva, você tem um carro para ir lá, né? Para de graça. As que Deus olha assim, ingrato, né? Mas não, Deus ele é misericordioso com nós. O que Deus está falando aqui com nós hoje é uma lição para nós saber como que Deus ele é maravilhoso na nossa vida. Nós temos tudo, irmão. Nós temos tudo. Porque nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Glória a Deus. E eu aprendi, né? Eu ia lá, chegava lá, vendia meus docinhos. Aí eu falei, eita, olha, legal, né? Eu ia correndo, rapaz. Corria, chegava com aquela caixinha de doce, né? Ali os caras. Eu ficava muito contente, irmão. Eu tinha uns 12 anos por aí, né? Tinha uns 10, 12 anos. E tinha uns camaradas que eu vou falar para você, rapaz. Se aqueles caras não tinham diabetes, eu não sei não, hein? Eles falavam, senta aqui, para aqui. Eu falava, beleza. Eu já falava assim, hoje eu estou feliz. Hoje, né? Eu só ficava ganhando. Aí catava, eu não tava. Aí ele pegava mais um, eu não tava. Rapaz, os caras comiam doce. Mas não era brincadeira, não. E o mais importante que eu quero falar para os irmãos, dessa palavra, que sobre tudo isso, Deus ele cuida de nós. Mas o que tem a ver, irmão, os doces com Deus cuidar? Presta atenção para o irmão entender. Qual é o pai, qual é a mãe hoje que soltaria seu filho para ir vender doce num lugar, né, daquele perigoso? Mas o pastor Felipe não tinha outra opção. A opção dele era orar. Deus cuida. Era desse jeito. Não tinha opção, irmão. E não adianta os irmãos pensar, não, mas onde os irmãos estavam era seguro. Não. Nós atravessávamos a avenida. Nós atravessávamos. Quando um cuidava, o outro cuidava um pouco. Quando descuidava, o outro vinha e só Jesus. Né? Mas o Senhor cuidou de todos nós. De vez em quando vinha, que tem, irmão, quando a palavra está falando aqui dos livramentos, né, que Deus ele vai cuidar. Se você é fiel, se você está na presença de Deus, que o pai, ele andava fiel demais, porque eu falava, rapaz, né? O pai era dizimista, certinho. O pai era dizimista, ele catava o dinheirinho, ele tirava, colocava no bolso lá. Eu lembro que quando chegava, ele já pegava ali aquele, né? Eu falava, pai, nós está rico. Não, irmão, era muito dinheiro. Mas no meio ali, entre eu e o Paulo, nós trabalhando ali naquela caixaria, né, vendendo doce, apareciam pessoas para querer aprontar com nós, para querer roubar. Eu lembro que teve um lá que chegou aí, sabe? Me levou eu para o canto e falou, eu vou comer esse doce tudinho e vou pagar. Aí eu falei, agora pegou. Tá grandão, né? Falei, agora? O que eu vou fazer? Mas eu sabia que se eu orasse, vai ensinar, todo marreteiro. Tem que aprender a orar. Aí eu falava, Jesus, cuida de mim, Senhor. Esse camarada vai comer meu doce e não vai pagar.
Eu não aceito, Jesus, eu não aceito. Porque, Senhor, eu comprei sempre um sacrifício. Sabe, irmão? Era, irmão. Daqui a pouco vinha lá o dono da caixaria. O que está acontecendo aí, filho? E eles eram tudo amigo do meu pai, né? Falei, ele falou que vai comer tudo e vai pagar. Ele já tinha comido, irmão. Ele já tinha comido. Comia mesmo, não era assim de comer um docinho, não. Era 10, 15, 20, né? Os doces assim, eu falava, misericórdia. Aí o dono falou, não gostou, você pegou ele. Peraí, eu já ia correndo, vai ter dinheiro, ele vai pagar. Olha lá, ó, tinha tantos doces ali. Pode ir embora. Eu falei, pode ficar tranquilo que eu não vim mais aqui não. Ele falou, como é que é? Eu falei, não, eu não vou vir mais aqui não, porque é perigoso. Ele falou, meu pai falou que se eu tivesse algum lugar assim que entrasse, caso acontecesse, ele falou, filho, aqui é um lugar seguro. Ele não vai fazer isso com você mais. Eu não sei, né? Quando eu voltei lá, o moço não estava, mas demorei para voltar. Confesso que eu fui com medo, né? Eu demorei para voltar, mas depois voltei para vender. Porque era o meu trabalho. E o meu pai ensinou eu a fazer dessa forma. Né? Assim como o Senhor, irmão, ele também está ensinando nós também. E hoje eu estou aqui. Então, irmão, nós temos toda essa parte da vida que Deus está ensinando para nós. O Senhor está perguntando, está falando comigo e com você assim, olha, qual a tua preocupação hoje? Talvez você entrou aqui pensando assim, ó, está tudo acabado, sabe mesmo que Deus está comigo, mesmo que Deus está fazendo, mas a minha cabeça não está mais, porque Deus está entrando nesta noite. Deus está entrando nesta noite, Ele está descendo o refrigério, Ele está mudando essa história, aleluia, para mostrar que Ele é Deus, para cumprir a sua palavra. Aleluia. Porque é muito gostoso, irmão, é nós estar na presença do Senhor. É muito gostoso, irmão, nós compartilhar, aleluia, com a igreja, aquilo que Deus ele faz com cada um de nós. Como foi falado aqui, um é casa, outro é carro, outro é, né, e tal, outro é saúde, o outro... Então, Deus, ele fala, compartilha tudo aquilo que eu fiz. Fala tudo aquilo, mas nunca venha... me chamar a minha atenção quando eu vou te corrigir. Porque quando eu vou te corrigir, eu quero te corrigir você para o bem, para te abençoar. Aleluia. E muitas vezes nós achamos que, não, mas é muito pesado. Não, Deus falou é porque Ele te ama. Deus quer te corrigir porque Ele te ama. Se Deus está falando é porque Ele quer te colocar você lá em cima. Aleluia, muitas vezes fala, mamãe, colocar lá em cima e fala, não é para dizer que você é maior, não, é porque Deus quer tirar você e mostrar para você que Ele é Deus. Sabe? O Senhor está falando aqui comigo aqui, ó, tem pessoas aqui que já achou que acabou, sabe? Eu não acredito mais não. Eu não acredito mais não. Meu sonho já foi pro ralo. E o Senhor está falando assim, olha, estou eu reformando esse sonho. Estou eu construindo novamente. Aleluia. Porque Deus, irmão, Ele não é Deus de brincadeira. Aleluia. Quando nós somos corrigidos, é porque nós fizemos mesmo alguma coisa que Deus não gostou. Então Ele vem nele e dá uma chicotada, vem dar uma espremida. Irmão, é difícil, mas os irmãos sabem que criança briga muito, né? E na minha época nós brigávamos demais. E a gente, irmão, tinha garoto que pegava e passava nós na parede, assim, ó. E naquela, onde tem aquelas massas, né? E nós ficávamos assim, rapaz do céu, né? E muitas vezes, irmão, Deus passa nós, parece que você está arrastando assim na parede, mas aí quando você passa, você pergunta, você chega no final, você fala assim, misericórdia, Deus, aí deu, né? Mas aí no final você fala assim, Senhor, muito obrigado, que o Senhor trouxe mais, hein? E se eu tivesse morrido lá? Porque o arte que nós fez foi muito grave. Você não está entendendo, irmão? Nós desobedecemos demais. Então Deus ele fala assim, não tem jeito, meu filho, eu tenho que ir, eu preciso agir, porque se eu não agir, eu não sou pai. Não tem como eu deixar passar. Você não está entendendo? É que mais ou menos assim, não tem aquele, como é que fala, como é hoje tem hoje o conselho, sei lá, a lei, não sei o que, né? Proteção, porque Deus não tem uma proteção não, filho. Não tem, não, a proteção não, tem que passar.
Tem que passar, irmão. A proteção é aqui, ó. Joelho no chão. Ai, Senhor, tá doendo. Oh, Deus, tem misericórdia. Aí Deus ele fala assim, vamos acabar um pouquinho. Aí dá aquela, segurada. Aí daqui a pouco ele fala agora, mais um pouquinho. Oh, rapaz. Sabe? Mas aí daqui a pouco Deus fala agora, já finalizou. Aí Deus fala agora, eu vou passar só o bálsamo aí. Vou trabalhar. Oh, glória. Bom, eu estou querendo ver a minha vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero ver a minha vitória. Glória a Deus. Eu quero contemplar a minha vitória. Glória a Deus. Porque é gostoso, irmão. É gostoso você testificar a vitória. Aleluia. Glória a Jesus. E o Senhor, irmão, nessa noite aqui que Deus está falando, o Senhor, aleluia, Ele fala comigo que o Senhor tem várias coisas ainda para fazer. Muitos perderam a força, perderam a fé, perderam a esperança, mas o Senhor, aleluia, através da palavra, Deus está falando assim, que Deus Ele vai renovar. E um exemplo já é hoje, é o que Deus fez com o nosso irmão Bruno. Ele veio aqui, aleluia, simplesmente obedecer. Isso se chama obediência. Glória a Jesus. Quando nós obedecemos, o Senhor nos abençoa. Glória a Deus. E a nossa vida com Deus é desse jeito. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o Pai e o Filho, a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Amém? Então, irmãos, o que Deus colocou para mim e para você aqui nessa noite, vamos colocar em prática com Deus? Aleluia. O nosso irmão Bruno trouxe uma reflexão. Reflexão, Paulo? É isso, né? E muito interessante. Sabe? Assim, bem no começo eu achei que falei, Jesus, que lindo, né? Maravilhoso. Porque Deus, Ele quer usar você, abençoado. Deus quer te usar. E deixa Deus usar. Não precisa ficar tímido, não precisa ficar preocupado, não. Vamos começar a chorar aqui em mistério, chora um pouquinho, volta de novo e vai para frente, porque Deus, Ele quer fazer assim. Deus, Ele trabalha. Deus, Ele quer operar na vida, irmãos. Deus, Ele quer mostrar na vida de crente, na vida do povo de Deus, que Deus, Ele não mudou. Amém? Assim Deus abençoe e as palmas bem fortes para o Senhor Jesus.